Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos continuar a Semana dos Iniciantes, certo? A segunda Semana dos Iniciantes, e falar dos filmes da tripulação original de Jornada nas Estrelas. Bem, gente, esse é o nosso segundo vídeo da segunda Semana dos Iniciantes, tá? Que a gente já falou da série animada. A primeira Semana dos Iniciantes, que falamos das séries live action antigas, né? A série original, TNG, Voyager, Deep e Enterprise, tá? Foram um sucesso, o pessoal gostou muito. Aliás, se você não viu eles, vai no canal, dá uma olhada, é bem legal. Então a gente decidiu, tá? Fazer, conversando com o pessoal, principalmente com o Roosevelt, que falou comigo de fazer as Semanas dos Iniciantes e também Semanas dos Veteranos, que virá. Tudo bem? Então a gente está continuando e eu vou falar com vocês então hoje sobre os 6 filmes, tá, da série original de Jornada nas Estrelas. Como assim os 6 filmes da série original? Porque os 6 filmes são basicamente uma sequência, tá? A série original e a série animada. E eles funcionam como uma sequência. É verdade que visualmente a gente pode falar que existiu um reboot e algumas coisas não encaixam tão bem quanto a famosa cena do Khan lembrar do Chekhov, mas a gente acaba perdoando esses encaixes ali porque eles funcionam muito bem internamente entre eles, tá? Como também com o resto da franquia de Jornada nas Estrelas, principalmente fazendo uma ponte entre a era da série clássica e a era da nova geração. Então, o visual não é nem o da série clássica nem da nova geração, porque é uma ponte tecnológica entre ambas as épocas. E eles funcionam muito bem. Eu anotei um monte de números para vocês, porque número não é o meu forte, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, nós temos 6 filmes, tá? Que vão de 79 a 91. Então, basicamente, eles são conhecidos como os filmes dos anos 80. Que apesar deles começarem no final dos anos 70 e terminarem no começo dos anos 90, eles realmente reinaram durante os anos 80 na franquia, tá? E olha, eles são muito legais, eu gosto muito dos filmes. Aliás, eu encaro os 6 filmes como uma temporada final para Jornada das Estrelas. Fernando, são filmes. Os filmes da Marvel também são filmes, mas não dá pra falar que cada um é um capítulo numa grande saga. Esses 6 filmes funcionam como um capítulo na grande saga da série clássica de Jornada nas Estrelas, quando eles já estão um pouco mais idosos e prontos para ir para a próxima, né? Terminar a carreira deles na Frota Estelar e ver o que mais a vida lhes espera. Então é muito legal ver eles dessa maneira. E a partir do filme 2, principalmente, eles aceitarem a idade dos personagens fica muito legal, porque eles podem falar dos temas de meia-idade e outras coisas que são muito reflexivos. A série fala sobre mudança, a série de filmes fala sobre procurar o que existe além, fala sobre idade, tá? Fala sobre se manter jovem de coração. Tudo isso são temas muito bons, sem falar que os comentários políticos não são comentários políticos jogados ou explícitos, mas tem diversos comentários políticos legais, como o contexto do fim da Guerra Fria e outras coisas que são usados para contar roteiros e histórias, porém nunca na Terra, sempre em raças alienígenas. E tudo isso do novo, a exploração, e é verdade, não tem tanta exploração espacial assim nos filmes, mas o primeiro filme brinca bastante com a ideia de exploração, do desconhecido, a aventura humana está apenas começando, então dá pra falar que tem muito do espírito original da série nesses filmes, tudo bem? Ó, só pra vocês verem como eu considero realmente como uma série, se você unir o tempo de cada filme, você vai ter 688 minutos nos 6 filmes. Dividindo aí 688 para 42 a 44 minutos, que é o que tem um episódio normal hoje em dia, tá? Então você ia ter coisa de 16 episódios. 16 episódios é mais do que Star Trek Discovery, é mais que Star Trek Enterprise e tem em uma temporada. Star Trek Enterprise não, desculpa, Star Trek Picard. Mais que Star Trek Picard, Star Trek Discovery tem em uma temporada. Então você pode ver que realmente a junção forma uma temporada final para a tripulação do pessoal da série clássica, William Shatner, Leonard Nimoy e tantos outros dos nossos heróis. E sim,
Pra mim eles são heróis mesmo, tá? Gente, os personagens originais são basicamente os mesmos da série clássica, só que cada um deles está num ponto diferente da carreira, porque se passou anos. Ok, que o primeiro filme se passa apenas de 2,5 a 3 anos depois do fim, tá, da última missão da viagem de 5 anos da Enterprise, tá, sob o comando do Kirk. Então eles ainda, tá, dá um pulinho na história, dá, mas entre o filme 1 e o filme 2, uma coisa que muita gente não percebe é que se passa quase 12 anos, tá? Tudo bem? Então se passa muitos anos entre o filme 1 e o filme 2, porque na verdade o final do filme 1 começa uma segunda missão de exploração de 5 anos da Enterprise, agora remodulada e, na minha opinião, a versão mais linda que já fizeram da nave, tudo bem? Já reformulada, tá? E depois do fim dessa missão de 5 anos, eles meio que vão pra academia, vão virar professores, alguns aceitam promoções para ir para outros lugares, tá? Então a gente pode ver que a partir do filme 2, principalmente, você tem personagens bem diferentes. Enquanto no filme 1 você tem personagens um pouco mais experientes e com patentes um pouco maiores do que na época, certo, da série clássica, agora não, agora você tem personagens já muito mais vividos, já muito mais experientes, tá? Então vamos ver. O William Shatner, certo, volta como James Kirk, no começo almirante, depois capitão de novo, né? Tem que ver os filmes para entender o que acontece. Ele agora é um capitão um pouco mais vivido, que tem um pouco mais de peso, de idade e sabedoria nas costas dele, mas ele nunca deixa de ser o Capitão Kirk de coração. Isso que é uma das partes mais divertidas, é que ver que apesar dele saber da idade dele e ele falar que se sente mais velho nos filmes, eventualmente ele descobre que ele ainda é jovem e que essa história de que tem 50, 60 anos não importa, o que importa é o espírito de aventura que ele tem dentro dele. E isso é uma coisa que ele depois, lá nos filmes da nova geração, a gente vai comentar sobre a conversa dele com o Picard, tá? Leonard Nimoy também volta como Spock, é verdade que nem está em todos os filmes, no filme 3 é uma participação pequena, tá? Mas de qualquer maneira, Leonard Nimoy volta como o Sr. Spock e agora ele é um Spock bem diferente do Spock da série clássica. No primeiro filme, tá? Ele é um Spock muito mais robótico, muito mais duro, tá? Porque ele passou pelos anos de colinar. Só que o que ele acaba descobrindo durante a aventura do primeiro filme é que ele precisava aprender a abraçar o lado mais emocional dele. Sim, isso tá no arco dele. Tanto que quando você chega na Ilha de Khan, você tá que agora ele é o capitão da Enterprise e o professor de uma turma de cadetes e já está dando aula há algum tempo, claramente. Aí você está vendo um Spock muito diferente, um Spock que aquele conflito que a gente vinha entre o lado humano e o lado lógico dele já não é mais tão acerrado. E não quer dizer que ele virou um ser emocional de maneira alguma, ele continua sendo um ser lógico. Ele só claramente não está mais em conflito com ele mesmo. O que no final, tá? Quando você vê o arco de ressurreição dele, e gente, sim, tá? Um arco de ressurreição. Spoilers. Quando você vê esse arco de ressurreição dele, que vai ser levado através dos filmes até ele voltar a ser o Spock que ele era na Ilha de Khan no último filme, no filme 6, tá? Você vê que o personagem é muito consistente e é muito divertido acompanhar como está o Leonard Nimoy, certo? Como Spock nesses anos. McCoy também volta, DeForest Kelly, como você queria um filme com William Shatner e Leonard Nimoy, sem o trio, sem DeForest Kelly, tá? Ele também, já um pouco mais velho, ainda mais ranzinza do que antes, tá fantástico, um alívio cômico, mas ainda ganha certo espaço. No filme 5, a cena dele com o pai dele é muito bonita e as discussões dele com o Spock estão fantásticas, sabe? Então, o Kelly tá fantástico, não tem como falar. Como eles falam, né? O DeForest está perfeito no papel do velho médico e agora sim ele é o velho médico, tá? Mas mesmo assim, e o laço entre ele, o Spock e o Kirk nesses filmes estão mais forte ainda, tá? Quanto ao resto do elenco, que também não... Olha, falar resto do elenco eu sei que é um sacrilégio, mas sim, quanto ao resto do elenco principal, a gente vai ter Montgomery Scott, que agora, se durante os filmes é promovido a patente de capitão em respeito aos anos, e agora o fazedor de milagre, é um dos engenheiros mais disputados da frota, mas ele quer ficar na Enterprise com os amigos dele, e é super legal ver a relação dele com a Enterprise nesses filmes, e toda a competência do Scott. Outro que também tá nos filmes, que tá muito
muito bem é o Hikaru Sulu, tá? George Takei voltando para o papel, e ele começa como tenente comandante lá no filme 1, e no último filme ele já é capitão da própria nave dele. Então, apesar de não ser um arco tão bem trabalhado, e apesar de já ter sido planejado para ele virar capitão antes, a gente vê o Sulu crescendo, não precisando mais da linha guia que era o Capitão Kirk, pronto, claramente pronto para ser o Capitão Sulu. Então é muito legal ver isso. Nichelle Nichols como o Tenente Uhura, sempre fantástica, agora comandante, certo? Começa como tenente comandante, depois vira comandante, tá? Claramente agora professora da Academia da Frota, junto com seus amigos também, absurdamente competente. É claro, ela não tem tanto o que fazer, mas os momentos que dão pra ela, como fala Klingon, ou enfrentar um jovem arrogante que acha que sabe mais que os outros pela juventude dele e outras coisas, falando que ela tá no crepúsculo da carreira dela. Todas essas pequenas coisas que dão pro Uhura fazer são fantásticas, até ela dançando no deserto eu gostei, pra falar a verdade. Por fim, né, no set a gente tem, né, o Walter Koenig, tá, como o Pavel Chekhov. Ele deve ter sido um dos que mais ganhou profundidade, podendo ser como primeiro oficial de uma nave estelar, podendo assumir a volta, certo, na Enterprise, mostrando o valor dele pros amigos dele, ganhando, com os amigos tendo que em alguns momentos dos filmes sem se sacrificar pra ajudar ele, pra salvar ele, pra ir atrás dele, pra não deixar ele pra trás. Todo esse arco dos personagens está muito bom. A gente ainda vai ter, em participações bem menores, a volta da Grace Lee Whitney, certo? E da Majel Barrett nos papéis dela, tá? Da Janice Randi e da Christine Chappell. Então elas estão nos filmes, não são papéis tão grandes assim, mas elas estão lá, e só da gente poder ver elas em vários momentos diferentes dos filmes já é fantástico. Agora, tem uma adição à tripulação, que apesar de não estar em todos os filmes, claramente muito importante, que é a Tenente Saavik. A Saavik, tá? Tudo bem? Que existe toda uma literatura sobre ela, mas nada disso é canônico. Mas a questão é que a Saavik se mostra um personagem muito importante no filme 2, no filme 3, e apesar de ela só ter uma participação pequena no filme 4, ela era muito importante, e era pra ela voltar no filme 6. Mas aí a gente já fala sobre isso. Ela foi interpretada originalmente pela Kirstie Alley, que é uma atriz muito famosa de Cheers, ou da franquia Olha Quem Está Falando, tá muito famosa ela mesmo, teve um crescimento muito grande, deu uma caída na carreira dela, tá? Mas mesmo assim, uma grande atriz. Mais tarde ela vai ser substituída pela Robin Curtis, que vai ficar com o papel no filme 3 e 4. Ainda assim, eu gostaria que ela tivesse mais presença, porque eu gostava muito da personagem de Saavik. E aí o que aconteceu foi que era pra ela voltar no filme 6, só que aí, como a Saavik era querida pelos fãs, tá, o diretor do filme, Nick Myers, achou melhor uma outra vulcana, e aí que entra Kim Cattrall interpretando a Tenente Valeris, tá? Aliás, Tenente Comandante, se você olhar direito a patente dela, tá? Mas a Tenente Valeris, e diga-se de passagem, não foi a Saavik exatamente por causa que o Nick Myers acreditava que os fãs não iam aceitar muito bem personagem dúbio, que era a Tenente Valeris. Outros personagens que eu tenho que citar, tá? É a volta de Ricardo Montalbán contra o Khan, apesar de estar em apenas um dos filmes, a marca dele é fantástica. Christopher Lloyd, Christopher Plummer, David Warner, tá? Todos eles estão fantásticos em diversos papéis de antagonistas. A gente ainda vai ter o Mark Leonard voltando tanto como Comandante Klingon, como o Spock, desculpa, quanto o pai do Spock, o Sarek, e é tão bom ver ele de volta, adoro o Mark Leonard, e não só ele que volta, tá? A Jane White, que interpretou a Amanda lá em Babel, na série clássica, também volta pra interpretar a mãe do Spock de novo. Alguns outros atores têm sido citados, como o Merritt Budrick, tá? Que interpretou o filho do Capitão Kirk, a Christiana Hicks, que interpretou a Doutora Gillian, que ela é famosa, tá? Eu acho que o papel mais famoso que ela fez foi em Seven Heaven. O interessante é que o par dela em Seven Heaven é o Stephen Collins, que no primeiro filme de Jonathan fez o Capitão Willard Decker, que vem para Enterprise para substituir o Kirk, na verdade, não era o Spock, ele estava lá para substituir o Kirk, tá, como capitão da nave, depois é rebaixado para primeiro oficial. O papel dele claramente é um protótipo do que viria a ser o Riker, então ele também é um personagem que é muito importante no contexto dos filmes, e não só ele, mas a Percy Scambatra, eu não sei falar o nome dela direito, também como a Tenente Lee, apenas no primeiro filme. Agora o legal é que ela já estava com o papel escalado lá antes, quando era para ter tido Star Trek a fase 2. Isso mesmo, gente, antes dos filmes acontecerem, o Gene tentou trazer
uma segunda versão chamada Star Trek Fase 2. Existe todo um misticismo sobre a coisa, com Star Wars e filme, vai ser série. Mas a verdade é que o primeiro episódio da segunda série, na verdade, é uma adaptação de roteiro, tá? Do que era para ser o primeiro episódio in the image lá da nova série. E é por isso que a gente pode falar tranquilamente que ele sai para uma segunda missão de 5 anos, porque o planejamento era para ser uma segunda missão de 5 anos após o filme 1, a gente só não viu. Outra participação que eu queria falar que vem do Fase 2 é do David Gotreks. Ele era para ser o comandante Sean, Tenente Sean, que ia substituir o Nimoy na Fase 2, porque o Spock, né, o Leonard Nimoy não queria voltar para fazer mais uma série. Eventualmente o Robert Wise, diretor do primeiro filme, por causa que a esposa era muito fã de Star Trek, conseguiu ir atrás do Nimoy e convencer ele a voltar, tá, a interpretar o Spock. Então o David acabou, tá, virando comandante de Epsilon, tá? Aliás, eu tenho o nome do comandante aqui, porque se eu não lembro, comandante Brett, tá? Tudo bem? Ele acabou virando o comandante Brett para ter uma participaçãozinha. O último, tem ainda mais 2 nomes que eu quero citar. Primeiro é o Paul Winfield, que fez o Capitão Terrell, que ele depois vai voltar para a franquia num dos melhores episódios de Star Trek, Darmok, tá? E também eu quero falar do Lawrence Lockbill. É uns nomes complicados de falar, viu? Lawrence Lockbill interpretou o Sybok, o irmão do Spock, tá? E originalmente eles queriam Sean Connery pro papel, mas acabou não dando certo a negociação com o nosso eterno 007. No lado da produção, o primeiro filme é produzido pelo próprio Gene Roddenberry, tá? Que foi uma das principais forças por trás de trazer, tá, a tripulação pro cinema, tá? E todo esse parte dela. É claro que ele não fez isso sozinho, teve o Alan Dean Foster, que foi muito importante, o Livingston, que foi muito importante, e obviamente o diretor do filme que eu já citei, Robert Wise, famoso ganhador de Oscar, Robert Wise. Então o primeiro filme tinha nomes de peso associado a eles, tá? Mas o filme não agradou tanto os fãs, apesar de ter sido um absurdo sucesso. Gente, o filme teve, tá? Eu anotei aqui, como eu falei, números não é meu forte. Eu anotei aqui, teve um orçamento de 35 milhões de dólares e faturou 139 milhões pelo mundo. Gente, isso é muito bom para 79, pra vocês terem ideia, tá? O maior filme de 79, que foi Kramer vs Kramer, maior premiado e tudo isso, teve, dentro dos Estados Unidos só, 106 milhões de box office. Eu não achei informação do World Wild, tá? Mas eu achei o World Wild de outro filme, que foi o terceiro maior filme de 79, que foi Rocky 2, do Stallone, que fez 200 milhões World Wild. Então, quando a gente está falando que esse filme fez 139, praticamente 140 milhões no orçamento de 35, ele foi um sucesso estrondoso. Ele foi um sucesso absurdo. Então, primeiro filme, você pode criticar à vontade, mas que ele fez grana, ele fez. Tanto que viabilizou, tá, mais a continuação, mais um filme, que foi A Ilha de Khan. A Ilha de Khan, gente, não fez tanto dinheiro, fez apenas 95.800, quase 96 milhões, tá? Tudo bem, World Wild, mas ele teve um orçamento muito melhor, teve um orçamento de 12 milhões, nem metade do orçamento do filme. E essa caída de orçamento pro filme 2 fez com que ele ficasse muito mais lucrativo que o filme 1, e isso fez com que demonstrasse a longevidade da franquia. É claro que aí a gente vai ter números oscilantes, tá? Por exemplo, o filme 4 conseguiu fazer 133 milhões, outro filme que foi muito bem lá em 86, tá? E teve um orçamento de apenas 24 milhões, então esses filmes eram muito rentáveis. Até o famoso filme 5 de Jonathan Sands, que todo mundo fala que não fez dinheiro sim, ele teve um orçamento de 30 milhões, que é um orçamento alto, mas ele fez 70 milhões de box office. Então se a gente fizer aquela regra do dobra para ver como é que ficou, ele ainda fez, tá, aí uns 10 milhões, lembrando que isso é uma aproximação, mas ainda fez aí uns 10 milhões para os cofres, sem falar que o filme foi muito bem em DVD posteriormente e VHS, então você pode ter certeza que todos esses filmes aqui, inclusive todos eles, tá, tem um vídeo aqui no canal que eu e o Luiz discutimos essa parte de box office dos filmes originais, então dá uma olhada pra você ver. Mas eles fizeram todos muito dinheiro. O filme final, que teve um orçamento menor que o filme 5, que foi o filme 6, teve um orçamento de 27 milhões, ele fez 96, quase 97 milhões. Então essa é uma franquia verdadeiramente de sucesso. Então vamos só falar um pouquinho de cada filme,
tá? Então, como eu falei, primeiro filme, o filme 1, que vai representar meio que um reboot visual da série clássica, muito mais moderno, tá com muito mais dinheiro dessa vez. Inclusive, o desenho da Enterprise refit, como a gente chama ela, tá? Ele foi inspirado no redesenho do próprio Matt Jeffries, que tinha desenhado a Enterprise original, para o fase 2. Só que aí, né, a nova equipe mudou. Eles queriam até mudar demais, o Gene não deixou, falou que eles precisavam para se basear no modelo do Jeffries, então você teve aí a Enterprise. Outra coisa é que vários desses filmes foram feitos pela ILM, tá? Que é a famosa Industrial Light and Magic, a empresa de Star Wars, tá? Do George Lucas, de efeitos especiais. Então muitos desses efeitos especiais são fantásticos, são muito bons. Tirando o filme 5, que o Shatner, que era o diretor do filme 5, não quis trabalhar com a equipe de segunda linha da IML, e falar a verdade, isso sofreu por causa que os efeitos do filme 5 são os piores efeitos da franquia inteira de filmes. E olha, em franquia inteira de filmes eu estou incluindo os efeitos da nova geração também. De qualquer maneira, tá? Então, basicamente, aí então, o primeiro filme, tá? Com o Robert Wise dirigindo. E aí, quando vai pro segundo filme, tá? A Ira de Khan, você já tem um pulo muito grande, tá, na história. Então você tá acompanhando, tá, os nossos personagens já na meia idade. Dessa vez o diretor foi o Nick Myers, tá, e a produção desse filme, que foi o grande produtor desse filme, foi o Harvey Bennett. Então, o primeiro filme foi produzido pelo Gene, mas do filme 2 ao filme 5, o Harvey Bennett, ele tinha créditos tanto de produtor quanto de escritor na maioria dos filmes. E aí quando a gente vai chegar no terceiro e no quarto filme, que vai entrar o Leonard Nimoy para a cadeira de diretor, e eventualmente também vai ajudar a escrever o filme 4, muito legal, e a gente vê essa realização dos atores se envolvendo cada vez mais. Filme 5, William Shatner entra, tá? Junto com o Harvey Bennett como produtor, escritor, e dirige o filme. E aí o filme 6 eles trazem o Nick Myers de volta. Nick Myers, que além de ter dirigido o filme 2, ele também ajudou o Nimoy a escrever o filme 4. O Nick Myers volta para a cadeira de diretor, e o Leonard Nimoy, dessa vez, tá como produtor associado, tá? Mas dessa vez não é com o Harvey Bennett, eu anotei o nome, por causa que às vezes eu falo errado, mas um dos principais foi o Ralph Winters, tudo bem? Então esses basicamente foram os showrunners desses filmes, tá? Então, o filme 2 conta, tá? Começa uma pequena trilogia de Gênesis, muito bom, muito legal, e aí você tem o filme 3, a famosa Procura de Spock, que continua basicamente os temas do filme 3, e aí você fala, filme de Jornadas Estrelas é filme de arminha, explosão espacial, só que aí vem o filme 4, tendo poucas cenas de espaço, focando nos personagens, na interação entre eles, fica muito bom. O filme 5 fica um pouco perdido, eu gosto do filme 5, mas eu conheço que ele não é muito bom, e aí finalmente o filme 6 vem fechar a série clássica com chave de ouro, naquela cena maravilhosa da Enterprise indo em direção do Sol, a tela sendo assinada. Pra mim, ó, Vingadores roubou o final de Star Trek 6, por causa que aquele final com eles autografando a tela, a série clássica tinha feito isso. Os filmes valem muito a pena. Se você quiser achar eles aqui no Brasil, é muito fácil achar eles pela Amazon. Até aí eles foram lançados em DVD, em Blu-ray, em vários formatos diferentes, VHS também, claramente, tá? Inclusive existem edições especiais, edição do diretor, formato original, tem muita coisa que você consegue achar dos filmes. Bem, gente, então basicamente é isso. Eu esqueci alguma coisa? Fala aqui, comenta, fala se gostou, curte, compartilha. Vê o que a frota está fazendo. Se você ainda não é sócio, dá uma olhada, entra lá no nosso site, tá? Pense em se associar à nova frota, porque é muito legal. Você recebe a diário de bordo, você recebe a diário de bordo suplementos, recebe nossos informes, como o meu informe de uniformes que eu escrevo, que eu adoro escrever, porque eu adoro falar sobre uniformes, além de poder participar de todas as coisas com a gente, ganhar desconto ou vendas exclusivas nas nossas convenções. É isso aí, falou galera!